E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar um pouco, né, sobre esta questão dessa, né, divisão na igreja, né? Muita gente vê falar de muitas, né, divisões, né, dentro da igreja, muita briga. Às vezes as pessoas dizem assim, não, porque há duas igrejas, né? Há uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Eu gosto de pensar, embora já ouvi até padres dizer isso, né? Não há duas igrejas. Porém, eu gosto de pensar da seguinte forma, que só pode haver uma igreja, né? Só há uma igreja verdadeira. E então, como lidar com essa questão de imaginar duas igrejas? Eu não imagino duas igrejas, sinceramente. Eu só consigo entender que só pode haver uma igreja verdadeira. E se a gente for ler os evangelhos e olhar, né, cuidadosamente, a gente vai entender que só pode haver uma igreja verdadeira. Um texto que mostra muito bem isso que eu quero falar a parábola, né, do joio e do trigo. Mostra claramente que há duas, né, realidades, mas não duas igrejas verdadeiras, né? Há o joio e o trigo. É dessa maneira que eu consigo, né, enxergar. Há duas, né, realidades, sempre desde lá do princípio. Então, quando alguém diz assim, não, há duas igrejas, eu não vejo duas igrejas, né, como já falei para você. Só consigo enxergar uma igreja verdadeira, que é o correto, né? Só há uma igreja verdadeira. E por que então dessa disputa, né? Dessas divisões? Como eu falei, né? Desde o início, desde a primeira missa celebrada por Cristo, o inimigo já estava ali presente. Então tinha duas igrejas, né? Vamos dizer assim, não tinha duas igrejas, tinha a igreja de Cristo e a igreja do inimigo, porque o inimigo já estava ali presente na primeira missa celebrada, né? Para atrair nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se naquela primeira missa tinha lá a presença do inimigo, imagine hoje, nas missas que a gente frequenta hoje. Será que também o inimigo não está lá sentado no banco também? Então é dessa maneira que eu entendo, só há uma igreja verdadeira, né? E essa igreja verdadeira, como diz o catecismo da Igreja Católica, né? Ela subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Ela subsiste ali. Subsiste é o quê? Procura aí o significado, né, da palavra subsiste. Ela persiste, ela mantém-se, né? Ela está em vigor nessa igreja. Ela só pode estar ali. Não existe outra verdade. Como dizem, né, os estudiosos, se você procura a verdade, ela vai se encontrar, né, em um único lugar. Não existe duas verdades. Só existe uma. Podem surgir imitações, pode surgir, né, coisa que se pareça com a verdade, mas não é a verdade. Então veja, só existe uma igreja. O apóstolo Paulo também vai dizer isso na sua carta, que estaria o corpo de Cristo dividido, né? Quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, por acaso o corpo de Cristo poderia, né, estar dividido? Lógico que não, né? Só há um corpo de Cristo. E esse corpo subsiste, essa igreja, né? Esse corpo místico subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a minha fé. E se você procurar cuidadosamente, você vai entendendo que é a verdade, é a única verdade, né? Por exemplo, na parábola do joio e do trigo, diz assim, né? Pega aí a sua Sagrada Escritura, em Mateus 13, a partir do 24, né? Ao 30, a gente vai encontrar essa belíssima passagem que diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos
perguntaram ao dono: quereis que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que, ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Veja, essa passagem mostra muito, muito bem aquilo que eu quero dizer, né? Quer dizer que, por que a gente vê tanta briga na igreja, né? A gente, puxa vida, por que a gente vê tanto joio na igreja, podemos dizer assim, né? Dizem que o joio, né, e o trigo, no início, são muito parecidos. Só depois que começa, né, a surgir a diferença. E Jesus diz, né, respondendo a essa pergunta dos servos, ele diz, não arranqueis, né? Os servos querem ir lá arrancar. Ele diz, não arranqueis. Por quê? Ao querer arrancar, ao tentar arrancar, né, o joio, vocês podem também arrancar o trigo. Deixa isso aí para o dia da colheita. Olha só que interessante. Ah, mas tem 2 igrejas, Miguel. Tem 2, 3 igrejas, 4 igrejas. Só há uma. No dia da colheita, você vai ver que só vai haver uma igreja. Só há uma igreja. Ou seja, o resto que a gente está vendo é o inimigo, é o joio. Veja, quando estava todos dormindo, vai dizer a parábola, né? Veio o inimigo e semeou o joio, né? E foi embora. Semeou o joio e foi embora. De maneira que o que eu e você pode fazer, o que os servos podem fazer, segundo essa parábola, é manter-se fiel, né, até o dia da colheita. É que eu e você não se transforme em joio, né? Se a gente é trigo, vamos permanecer trigo até o dia da colheita. Porque é o que a gente pode fazer. O dono do terreno, que é Deus, né, não nos permite a querer arrancar o joio. Porque, meus irmãos, eu estava meditando um pouco, né, antes de fazer esse vídeo, que o joio e o trigo está dentro de mim e de você também. Veja só que interessante. Pensa aí, faz uma boa reflexão. O trigo, né, e o joio vive, né, dentro de nós. Tem hora que a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, como diz, né, o apóstolo Paulo. E é o joio, né, gritando dentro de nós, crescendo junto, querendo crescer junto ali com o trigo, né, dentro de nós. Então veja, a gente não consegue simplesmente chegar assim e dizer, vou arrancar. Não é fácil ir eliminando o joio dentro de nós. Os mais que se aproximaram foram, né, os santos. Os santos foram arrancando esse joio dessa parábola dentro de si. Como se diz, né, quer mudar o mundo, muda a si mesmo primeiro. Ou seja, muitas vezes a gente quer tirar arrancar o joio, né, da igreja, mas a gente não consegue nem amassar o joio que está dentro de nós, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes, né, atacando o sacerdote, o papa, os bispos, e dizendo, nossa, não, há 2 igrejas, há não sei o que, não sei o que. Então, dentro de você, há essas 2 forças também, né? Quer dizer que não é simples. Por isso que o dono do terreno aqui diz, olha, não é simples de arrancar o joio, como você pensa. Quer que a gente vá lá arrancar o joio? É como se ele dissesse, tira primeiro aí o cisco do teu olho, tenta arrancar o joio que está dentro de você primeiro, para você ajudar no joio, né, da igreja, do joio dos outros irmãos. Veja só que interessante. Então, é dessa maneira que eu entendo que só há uma igreja verdadeira, pura, santa, que traz essa mensagem para mim e para você. Quer arrancar o joio? Tenta ir arrancando o joio que está dentro de você. Perceba essas 2 realidades que está dentro de você. Né? Tem hora que você não se reconhece. Faz coisa, faz atitude, não deixa de perdoar, fala mal dos outros, fala mal da igreja, não atende o chamado do evangelho, mas quando é para dizer, não, isso, há 2 igrejas, não, há uma divisão, está tudo perdido, não acredita mais em Deus, aí você acha bom de dizer, né? Agora, quando é para você analisar dentro de você o joio que está dentro de você,
e dentro de mim, de cada um de nós, né? Quando é para a gente analisar a gente mesmo, aí a coisa muda, né? Aí a coisa muda. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, meus irmãos. Com essa mensagem de que só há uma igreja verdadeira, só há um evangelho verdadeiro. E esse evangelho e essa igreja subsiste na igreja católica apostólica romana. O resto, né, é conversa fiada. Nem se fala do protestantismo, porque estão bem longe, e a gente vê testemunhos das pessoas, né, voltando para a única igreja. Só existe uma igreja verdadeira. Mesmo dentro dessa igreja verdadeira, também há essa confusão, né, há o joio. A gente pode entender dessa maneira, há o joio que foi, né, semeado junto com o trigo e que vai permanecer até o final. Para quê? Para que eu e você faça essa boa reflexão que eu citei aqui nesse vídeo, né? Porque muitas vezes a gente vê tanto joio na igreja e não consegue perceber o joio que está dentro de cada um de nós. Beleza? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.